Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os novos cenários da agricultura familiar a partir do lançamento do novo Plano Safra da Agricultura Familiar, que destina um volume maior de recursos para o setor. Nosso convidado é o Dr. Walter Bianchini, secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Participa do programa o jornalista Paulo Acrisio. Dr. Bianchini, vamos examinar um pouco mais a Anater, né, que está aqui no Congresso para ser votado, mas ela já recebeu, inclusive, alguns aperfeiçoamentos, né? Agora, um fato que chama a atenção é que, durante um período em que a presença do Estado teve sucessivas reduções, ela é, na verdade, uma volta da presença do Estado num setor muito importante, que é a assistência técnica e extensão rural. Isso seria uma espécie de reconhecimento de que não se pode fazer agricultura num país desse porte, com essas desigualdades, disparidades, sem uma presença expressiva do Estado também? Sem dúvida, esse é um serviço de fundamental importância. Esse componente da educação no campo, dado pela educação formal, hoje é uma questão. Os jovens que ficam na propriedade, há muita gente saindo, mas os que ficam têm em média já o dobro ou quase 3 vezes mais a educação que os pais. Nossa média de educação dos agricultores mais velhos é muito baixa. Na agricultura familiar, ela chega a 3, 4 anos, né? Para agricultores acima de 50 anos. Então, nós temos aí, para essa criançada que vem vindo, para essa juventude, quase todos completaram o fundamental e muitos. Então, a educação formal, a formação profissional também com o Senar, com o Sebrae, tem oferecido um conjunto de cursos. E tem esse terceiro componente, que é a assistência técnica e extensão rural no dia a dia, né, que leva as informações de políticas públicas, leva as novidades da pesquisa, traz demandas, problemas dos agricultores. Então, é um serviço em todo o mundo de fundamental importância. E num país como o Brasil, com a diversidade que tem e com essa deficiência que a gente tem para um conjunto muito grande de agricultores, e chegar a essas tecnologias até era importante. Como você colocou, nós tivemos uma criação nos anos 50, 60, do antigo sistema BICAR, das antigas ACARES. Depois, junto com a Embrapa, se cria a Embrater, se transforma as ACARES, a BICAR, né, a Associação Brasileira, na Embrater, que vai muito bem nos anos 70, mas a partir de meados dos 80, com a crise do Estado, também tem crise. E no governo Collor, 90, ela é fechada, extinta a Embrater. E nós passamos uma década, basicamente, no próprio Ministério da Agricultura, sem quase nenhum recurso, nenhum reforço para o serviço de ATER na ponta. Houve retrocessos? Houve retrocesso. Os estados, alguns resistiram, principalmente o Sul, o Sudeste, as estruturas estaduais. Mas os mais frágeis? O Nordeste sofreu muito, o Norte, alguns até hoje ainda são muito, muito frágeis, né? Então, houve uma desestruturação a nível nacional. Um estado como o Paraná, há muito tempo sem concurso, né? Um quadro médio acima de 50 anos. Então, nós tivemos problemas gerais. A partir do governo Lula, nós trouxemos o que tinha sobrado da Embrater, que era o antigo departamento da ATER, de dentro do Ministério da Agricultura, trouxemos para junto da Secretaria da Agricultura Familiar. E tivemos um orçamento crescente. Começamos com 3 milhões lá em 2003. Hoje são quase 400 milhões que se tem só na nossa secretaria. O INCRA tem um outro recurso importante para os assentamentos. E os outros ministérios, como a Pesca, o próprio MAPA, têm também recursos pontuais. Mas agora a gente dá um salto. A presidente Dilma decidiu novamente criar uma instituição a nível nacional para organizar novamente, incentivar esse sistema estatal de assistência técnica nos estados e esse mundo das organizações públicas não governamentais que também atuam com a TER. Então, desse projeto-lei, a gente pretende aprovar, vai se criar uma estrutura, uma OS, uma organização social autônoma que vai ter mais agilidade, menos burocracia para fazer esses convênios, orquestrar, acompanhar, monitorar esses recursos.
uma estrutura enxuta, serão praticamente contratados por concurso público 120, 130 técnicos, e nós vamos trabalhar com chamadas públicas, como fazemos hoje, para atuarem até com as ATERs públicas não governamentais, forma de repasse de convênio com as chamadas EMATER estaduais, e uma outra forma de atuar também vinculada ao próprio crédito, né, para qualificar mais o uso de recursos como o PRONAF. Então, a diretriz da presidente Dilma, do ministro Pepe, que a gente tem agora, a semana que vem, aprovação na plenária do Congresso, na sequência vai para o Senado. Então, ainda esse ano teremos a base legal, tudo pronto, para que o ano que vem, em janeiro, a gente possa já começar com essa nova estrutura, que acho que, respondendo para ti, vai dar um salto importante na qualificação e nessa melhoria da produtividade do trabalho no campo. 57% dos recursos do PRONAF para a safra 2013-2014 estão destinados para os 3 estados do Sul e o estado de Minas Gerais. Agora, quando se vê o montante destinado a cada um dos estados, nós temos aqui Rio Grande do Sul com 4,2 bilhões, Paraná com 3 bilhões, Minas com 2 bilhões e meio e Santa Catarina com 2,3 bilhões. Qual foi o critério utilizado para que o montante de cada estado fosse estabelecido? Esse eu acredito que o crédito sempre está mais ou menos diretamente correlacionado com o valor bruto da produção, né? Então, os estados do Sul concentram 20% do conjunto de agricultores familiares, temos pouco menos de 1 milhão de agricultores no Sul, mas que responde basicamente por 50% do VBP da agricultura familiar. O Nordeste, quase que o inverso, quase 2 milhões de agricultores, responde por 20%. Então, ainda não conseguimos fazer essa correção. Embora, Paulo, ao longo da década, a gente fez um esforço grande de desconcentrar. Então, no Nordeste, avançou muito um programa chamado Microcrédito Produtivo Rural, que é o PRONAF-B. Hoje, para essa safra, o valor dele é R$ 3.500 por operação. Os agricultores podem fazer até 3 operações para depois eles saltar para uma outra agricultura. Esses recursos têm 25% de subsídios. Se ele implantar uma reserva d'água, um sistema de reserva alimentar, de pecuária, reserva alimentar, uma mínima estrutura, se ele fizer um projeto para isso, o subsídio vai chegar a 40%. Estamos em um ano de seca, né? Hein? Estamos em um ano de seca. Em um ano de seca. Mas nós esperamos que em novembro agora, quando voltar a chover, né, ou voltaram períodos normais para o semiárido, então a gente está preparado agora para uma linha de crédito especial com esses subsídios e que a gente possa avançar com a ATER, né, com outros complementos, para um plano que nós estamos chamando agora, que a presidente Dilma está chamando, de convivência com a seca. Então a ideia é, naquele período curto de chuva, estar preparado para uma reserva da segunda água, né, fazer microbarragens, uma série de tecnologias. Já está se universalizando a primeira água, a cisterna, né? Então tem uma série de questões, mas para te colocar, é que a gente aporta 400, 500 mil contratos por ano no microcrédito do B. E como é vencimento a cada 2 anos, a gente tem em ser, no Nordeste, pelo menos 800 mil contratos. Então, essa parte do microcrédito, a gente conseguiu avançar bem. Há uma estrutura criada pelo BNB, que a gente chama de agentes de crédito, naquela metodologia indiana. Nós temos lá na comunidade um ator que organiza lá a comunidade, organiza as propriedades, prepara uma estrutura de um projeto para o banco e recebe uma parte do salário normal e uma outra parte pela eficiência com que ele opera, com que age adimplência, e há embutido também uma parte de orientação técnica junto. Então, essa metodologia do chamado microcrédito produtivo orientado fez cair muito a inadimplência. Ela é baixa como em qualquer outro lugar. Agora, nós vamos colocar um projeto também de assistência técnica subsidiada para avançar nesses créditos maiores, para estruturar realmente produções sustentáveis. Foi feita uma repactuação muito grande de dívidas, quer dizer,
além de repactuar, prorrogar, nós teremos 85%, 90% de rebate para aquela região. Então, há recursos importantes, embora a seca trouxe assim, problemas muito sérios, mas nós acreditamos que a gente possa, com políticas agora estruturantes de médio prazo, criar ali no Plano Safra Semiárido o que nós estamos chamando aí de um programa de convivência com a seca, em que a gente possa ter reservas alimentares, fenação, avançar nessas tecnologias. Vamos poder comprar das áreas que produzem mais fenação e levar subsidiado para aqueles agricultores quando sentirem a seca. Então, acho que pouca coisa foi feita de ação estruturante. Quando vem a seca, aquele problema que precisa, só depende de política social. Agora, a gente quer preparar. O presidente Dilma faz uma semelhança com muitas regiões do mundo, onde você tem 3, 4 meses de sol, e quando tem, aproveita para fazer muita produção. Nós queremos, guardado aí as dimensões, mas para o semiárido é possível, quando cai a chuva naqueles 3, 4 meses, a gente aproveitar e ter, assim, produção que possa alimentar durante o ano. Agora, doutor Bianchini, parece que também houve problemas de logística, segundo a expressão de reconhecimento da própria presidenta Dilma, né? Por exemplo, naquele momento em que a seca foi mais dura e ainda está sendo em algumas regiões do Nordeste, né? Houve especialmente muita perda de rebanho, né? Isso foi muito expressivo. E, no caso, havia necessidade do milho, né? E não havia milho. E, naquele mesmo período, houve uma grande exportação de milho da região do Centro-Oeste para os Estados Unidos, porque lá houve uma necessidade extraordinária. Aí não estão refletidos dois problemas. Primeiro, logística. Segundo, prioridade. Terceiro, outra questão, que é o armazenamento, que também é o mesmo problema dos anos de desmonte do Estado, passado, né? E uma questão de planejamento. Como é que o senhor vê isso? Então, a pecuária, principalmente pequenos animais, a gente tem algumas bacias leiteiras, mas principalmente ovino e capinocultura, ela é muito importante na economia de toda aquela região. Então, esse é um sistema que a gente quer criar estruturas para que eles possam se manter. Demos um preço de referência bom para o leite, um preço de referência bom para o quilo do ovino capino, estamos desenhando cadeias, isso é uma questão importante. A outra é conscientizar os agricultores, Beto, para a chamada capacidade de suporte, né? A pecuária era uma boa poupança para os agricultores. Então, os agricultores, quando têm um empréstimo, quando têm qualquer ganho, pensam em comprar mais animais. Então, quando tem uns períodos de chuvas normais, aquilo vai crescendo. Quando vem um período sequencial de seca, ele chega à conclusão que a capacidade de suporte estava muito maior do que a região poderia resistir. Principalmente a pecuária de corte, né? Às vezes a gente se pergunta se o semiárido é um local para ter tantos bovinos. Mas como é um processo cultural. A gente respeita, né, esse processo. Então, essa é uma questão. A segunda é redesenhar também essa questão da armazenagem. Ali os armazéns que a Conab vai reestruturar ou fazer na região, vai ter esse papel do chamado armazém pulmão, né? Como é que a gente chega com produção. Na própria região, né, parte da Bahia, do Sul, aqueles locais que chovem, como é que a gente pode abastecer depois, em períodos que são necessários, que a gente subsidia a entrega dessa produção. Se a gente traz muitas vezes muito milho para o Sul, de venda a balcão subsidiado, para sustentar a avicultura, a suinicultura, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por que a gente não vai ter coisas semelhantes no Nordeste? Então, está sendo desenhada uma rede de armazéns, de reestruturação, melhorar, né, as infraestruturas, porque não é só a questão da exportação, não. É uma logística quase que de guerra fazer chegar o milho do Centro-Oeste ou de áreas do Sul para o Nordeste, indo por porto e depois chegar nas regiões. Então, saía o milho muitas vezes a um determinado preço e chegava lá 45, 50 reais a saca, tal era o custo, tal era a demora. Então, foram problemas muito complexos. Por isso que a gente agora pensa em melhorar essa questão da logística, mas principalmente incentivar produções na própria região. Esse é o nosso esforço, né,
pelo menos nesse sistema de produção, está vendo assim um bom desenho de política. Você ia falar? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma pesquisa dos professores da Universidade Federal Rural da Paraíba, na zona rural do município de São João do Cariri. O que eles faziam lá? É um modelo de caprinocultura com, não sei se é exatamente a fenação, transformar um arbusto que era maniçoba, dessecavam para que... Mas isso não era só uma questão... porque o que eles alegam lá? Que no semiárido do Nordeste, às vezes chove muito, mas muito localizadamente, não exatamente naquela região em que o agricultor familiar necessita. Então, eles já pesquisavam essa alternativa como uma alternativa para o futuro, com uma ferramenta para, se houver, de fato, em poucas décadas, o aquecimento global, com o regime de chuvas mudar e tal. Esse tipo de experiência em laboratório, vocês têm feito uma interface com eles? Nós temos 4 centros da Embrapa na região do semiárido, né? O maior é Petrolina, mas tem o centro da mandioca em Cruz das Almas, agricultura e agroindústria tropical em Fortaleza, ovino campinocultura, enfim, tem 4 centros que têm muitas dessas pesquisas. Eu conversava recentemente com um pesquisador do Centro de Ovino Campinocultura, numa feira da agricultura familiar em Lençóis, São Paulo. Ele me falava justamente isso, que agora, nessa seca, ele corria a região e estava aprendendo com muitos agricultores alguns tipos de planta da caatinga que ele jamais tinha a dimensão que ela seria útil na questão alimentar, e aqueles produtores estavam cortando, secando, preparando e servindo como um complemento alimentar, que fala o que nós falamos, muitos saberes tem nessa própria cultura. Então, técnicas de recatingamento, né, a gente... porque a caatinga também foi muito, né, nessa questão de ampliar plantios, ampliar pasto, a caatinga foi muito devastada e ela é uma fonte importante de alimentação animal e até humana e tal. Então, técnicas para a gente incentivar o recatingamento é fundamental para essa questão da reserva alimentar. Fábricas de palma, de plantas, né, de bioplantas, então nós estamos incentivando em parceria com os governos estaduais para que cada propriedade possa ter ali um hectare de palma. Agora, técnicas com leucena, com algumas leguminosas, da gente enriquecer processos de fenação, que possam, de uma forma econômica, quando você tira a água do volumoso, transportar de regiões produtoras para regiões que consomem mais, a gente também pretende subsidiar, fortalecer esses processos. O resgate de bancos de sementes, que a gente não precisa, quando chove, comprar semente, atrasar para chegar lá, mas que cada produtor tenha lá na comunidade um pequeno banco de sementes. A gente também tem programas agora. Então, nós temos recursos consideráveis para investir nessas tecnologias mais apropriadas, em que a gente ache saídas, não de eliminar, mas que nós estamos chamando aí de convivência com aquela região. Lembrar que aquele semiárido é o semiárido com maior densidade populacional do mundo. Então, é impressionante. Regiões como a Bahia, você tem, ou no semiárido, 35, 38% da população ainda vivendo naquelas regiões. Por isso, esse esforço da presidenta, nosso aí, porque é uma região que pode responder economicamente, mas que ela é muito importante socialmente também, né? E famílias que vivem há muito tempo, né? Que não é uma seca agora que vai, né? Então, a gente tem que adequar essas tecnologias e achar um caminho para que eles possam ter assim, uma sustentabilidade, um certo padrão ali de uma produção que lhes garanta uma vida digna com auxílio de um outro conjunto de políticas que a gente possa ter. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai falar do programa de aquisição de alimentos, de merenda escolar e também da questão da agricultura familiar no âmbito do Mercosul. Continue com a gente.